E aí, meu aluno querido, tudo bem? Mais uma aula aqui, mais um dia de trabalho, mais um vídeo para você assistir e aprender de maneira eficaz. Muito bem, nós vamos conversar agora a respeito de verbos. Vamos falar sobre verbos. Bem, o que é que você vai aprender nesta aula? Vou trabalhar com você a definição de verbos e a classificação de verbos com relação à expressão e à transitividade. Esta aula é muito importante para tudo que virá posteriormente, principalmente para a análise sintática. Tudo que você estudará aqui fará a maior diferença na sua preparação ao longo do tempo. Beleza? Bem, então vamos aqui ao nosso trabalho. Professor Pablo, o que é um verbo? Tá? Verbo é uma palavra que indica a ideia de ação, indica a ideia de estado, indica a ideia de uma mudança de estado e ela também pode indicar para nós um fenômeno natural, beleza? Agora, existe uma ressalva muito importante, a meu ver, quando nós pensamos a respeito de um verbo. Que ressalva é essa? Para ser verbo, eu devo ter que conjugar, tá? Eu devo poder conjugar essa palavra, que é você fazer aquelas adaptações em relação a tempo e modo. Então vamos pensar aqui, ó, uma palavra que indique a ação. Olha só, correr. Correr indica uma ação, mas corrida também indica uma ação. Então por que corrida não é verbo e correr é verbo? Porque corrida é um substantivo e eu não posso conjugar a palavra corrida. Já correr, eu posso. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, e aqui está ótimo. Então, a ação de correr está descrita aqui, sem problemas, matamos. Indicando o estado. Pense aqui, o verbo, eu não vou colocar o ficar aqui, eu vou colocar em outro lugar. Vou colocar aqui no estado o verbo estar. Ele indica classicamente um estado. A maior comprovação disso é que nós utilizamos estar como raiz praticamente de estado, tá? Então aqui nós temos um verbo que indica estado. Mudança de estado, agora sim, verbo ficar. Veja bem, se eu disser Pedro ficou milionário, ele não era, ele ficou. Houve uma mudança, uma transição do seu estado. Portanto, nós temos aqui verbo que indica alteração, mudança de estado. Fenômeno natural. Verbo que indica fenômeno natural. Que tal esse aqui, ó? Vamos pegar o verbo chover ou nevar. Se você pensar comigo, chuva é um fenômeno natural. Então, por que chuva não é um verbo? Porque chuva é o substantivo, é a coisa. Chover é o verbo. E eu posso conjugar chover. Ah, Pablo, mas você não vai falar eu chovo, tu choves, ele chove. Você viu que fica sem sentido, mas a conjugação é possível. Você pode dizer choveu, choverá, choveria. E aí você conjugou o verbo sem qualquer dificuldade, tá? Essa é a definição de verbo. Essa é a definição de verbo. Agora, vamos sair da definição e vamos começar a operar uma classificação, tá? Classificação. Pablo, por que você deu essa definição, cara, com ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural? Vou te explicar. Essa definição que nós temos aqui, esses sentidos, recebem um nome muito especial. Esse nome é predicação, tá? Aquilo que o verbo significa, aquilo que o verbo quer dizer, se chama predicação. E nós temos essas predicações. E é a partir dessas predicações, que nós seremos capazes de empreender uma classificação dos verbos. É isso que a gente vai fazer. Então vamos começar aqui a nossa classificação partindo do primeiro tipo de verbo, o verbo que vai ser mais fácil para você compreender, tá? Vamos organizar da seguinte maneira. Número 1, você vai chamar de verbo relacional.
Beleza? Verbo relacional. Esse verbo tem outro nome. Além de relacional, ele pode ser chamado de verbo de ligação. Tranquilo? Verbo de ligação. O que é que isso significa? Que ele relaciona elementos ou que ele liga elementos, tá? Mas para você saber se um verbo é relacional ou não, você tem que ficar de olho na predicação. Por quê, professor? Porque um verbo de ligação ou um verbo relacional, eles devem significar obrigatoriamente um estado ou uma mudança de estado. O que é que eu quero dizer com isso? Que se ele não significar estado ou mudança de estado, ele não será um verbo relacional. Ele não será um verbo de ligação. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora entender, tá, se existe uma maneira mais fácil de memorizar esses verbos. Existe. Você vai começar com uma lista dos verbos de ligação, que é essa aqui, ó. C, K, P, P, F, T. Vou mostrar para você aqui, ó. Essa é a outra sigla que eu tenho tatuada no meu braço, a sigla dos verbos de ligação. Esses são os verbos classicamente de ligação. Originalmente eles já tinham essa função. Então, para facilitar a sua vida, você vai pensar que os verbos ser, estar, continuar, andar, depois parecer, aí permanecer, ficar e por fim tornar-se. Você vai pensar que esses verbos aqui são verbos de ligação. Quando, professor? Enquanto eles estiverem com esse sentido, com o sentido de estado ou de mudança de estado, tá? Eu coloquei para você no seu material como é que você pode empregar um verbo desses. Então eu tenho aqui um exemplo para você poder entender comigo. Olha só, na frase: a prova estava fácil. O que é que nós temos? Você vai analisar comigo aqui. Morfologicamente falando, a é um artigo, prova é um substantivo, estava é o nosso verbo e fácil é um adjetivo. O verbo estar, que está aqui no meio, é chamado de verbo relacional ou verbo de ligação porque ele está ligando o termo a prova, que é o nosso sujeito, a uma característica, que é esse termo fácil. Olha que interessante. A característica que nós temos aqui, a palavra fácil, certo? Vai ser chamada sintaticamente, lá na análise sintática, a gente vai chamar esse adjetivo aqui, ó, de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, por quê? Porque ele indica uma característica do sujeito dessa nossa oração. Professor, vai ser sempre assim? Na maior parte dos casos vai ser assim. Eu só peço que você tome cuidado, tá? Por quê? Nem sempre a frase estará tão simples de analisar. Vamos pegar um caso curioso. O verbo andar. Concorda comigo que ele pode significar duas coisas? Ele pode significar, pelo menos, estar e pode significar caminhar. Enquanto ele estiver significando estar, ele é um verbo de estado. Enquanto ele estiver significando caminhar, ele é um verbo de ação. E aí nós temos uma coisa importante para refletirmos. Algo que nós chamamos de transpredicação verbal. O que é isso? Lembra que eu falei que a predicação é isso aqui, ó? Ação, estado, mudança de estado final natural. Transpredicar é alterar isso aqui. É dizer que esse elemento pode ser alterado. Então, se você pegar o mesmo exemplo que está no seu material, eu vou colocar aqui no quadro para você analisar junto comigo. Deixa eu apagar esse aqui do A Prova Estava Fácil. E você vai pegar o exemplo do João aí, para pensar junto comigo.
Então a primeira frase que nós temos ali é: João anda empolgado. Olha lá. João anda empolgado. E aí compare com a frase imediatamente subsequente, que é essa aqui. João anda lentamente. Muito bem. Agora que você pegou essas duas frases, nós já temos capacidade de interpretá-las de maneira mais competente. Pensa comigo. Em João anda empolgado. Esse verbo andar significa caminhar ou significa que ele está empolgado nos últimos dias? É lógico, significa que ele está empolgado nos últimos dias. Esse verbo andar é um verbo de ligação, ou também chamado verbo relacional, tá? Agora, vamos comparar essa frase com essa frase de baixo aqui, ó. João anda lentamente. Esse verbo andar está significando caminhar ou está significando o modo como ele se encontra nos últimos dias? João anda lentamente. Está indicando a ação de caminhar. Agora vem para cá. Ele não saiu de um estado e começou a indicar uma ação? Foi o que aconteceu. Então houve um processo chamado de transpredicação verbal. Nós temos que analisar isso sempre dentro da frase. O significado do verbo. Não basta você olhar e falar, ah, esse verbo é isso. Você precisa analisar o significado dele. Aqui, ele não é mais um verbo de ligação. Aqui ele passou a ser um verbo intransitivo. Certo? Passou a ser um verbo intransitivo. É exatamente isso que você vai estudar agora. Agora eu vou explicar para você o que é verbo transitivo, intransitivo, certo? O que é isso, professor? Isso é a segunda natureza verbal. A primeira eu expliquei, verbo relacional, verbo de ligação. Agora eu vou para o tipo número 2, que é o que a gente vai chamar de verbo, presta atenção no nome, nocional. Tá aí no seu material, você vai acompanhar junto comigo e eu vou colocar no quadro aqui a explicação a fim de que você possa entender, tá? Mas o esquema é esse. Começa memorizando a nossa lista de verbos, depois vai aplicando isso nas frases, vai estudando isso frase por frase para ver se você está entendendo como é que isso acontece, tá? O esquema é você prestar muita atenção àquilo que aparece, tá? Aquilo que aparece no material e aquilo que aparece nas questões, para não dar na trave, né? Vamos pegar então agora o número 2. Você coloca ali, o verbo do tipo 2 é chamado de verbo nocional. Certo? Bem, que vem a ser um verbo nocional. Nocional é aquele que, em sua predicação, vai exprimir ação ou vai exprimir fenômeno natural. Beleza? Para ele ser nocional, nós precisamos disso, da ideia de ação ou de fenômeno natural. Tranquilo? Só que aqui nós não temos uma lista. Eu não posso pegar uma listinha, vou separar aqui 20 verbos, vou falar que esses aí são os nossos verbos nocionais. Não é desse jeito que funciona. Vamos analisar o seguinte. Eu preciso começar a fazer uma divisão dos verbos nocionais. E aqui a gente vai entrar no primeiro conceito, que é a divisão 2.1, tá? É uma subdivisão dos verbos de ação, dos verbos nocionais. Esses verbos nocionais também são chamados de verbos significativos. Significativo, tá? Você encontra essa nomenclatura inteirinha na minha gramática, beleza? Você encontra toda essa nomenclatura na minha gramática se você precisar de auxílio, precisar investigar ainda mais, tranquilo? Olha só, é só você me mandar uma mensagem lá no Instagram, você já sabe que é o @profpablojamilk, que a gente troca uma ideia, ou no meu Face, ou no meu canal do YouTube. Então tá aqui, o 2.1 a gente vai chamar de verbo que é nocional. E olha o primeiro nome, verbo intransitivo. O que é que significa dizer que
que um verbo é intransitivo? Ora, significa dizer que ele não precisa negociar o seu sentido. Você vai pegar esse in aqui, esse nosso prefixo, que significa uma espécie de negação. Então é intransitivo. Ele não necessita de transacionar o seu significado. É isso que significa o transitivo, não é transitar, é transacionar. Então, nós vamos pensar assim, que o verbo intransitivo é aquele que não necessita, ele não necessita de complemento. Tá bem? Foi, não necessita de complemento. Presta bem atenção, tá? Que eu falei que ele não necessita. Não significa que ele não vá poder receber um complemento uma hora ou outra, tá? Pablo, eu aprendi que verbo intransitivo não tinha complemento. Errou! Não foi desse jeito que o gramático pensou. Se você estudou desse modo e aprendeu desse modo, vamos corrigir esse problema. Tá? Olha só, um verbo intransitivo é muito parecido com uma pessoa rica, tipo o Silvio Santos. O Silvio Santos é rico? Rico, pô, ricaço, tem grana ali saindo pelo buraco do ladrão. Pois é, você acha que o Silvio Santos está precisando de dinheiro? Não, mas se você chegar com um bolo de notas ali, R$1.000, e disser, Silvio, quer milão para você? Você acha que ele vai lá para você e falar assim, ora, mas não quero milão? Claro que não, cara. O Silvio Santos vai pegar. Por quê? Porque ele não necessita de dinheiro. Mas se você quiser, você pode dar dinheiro para ele. Você entendeu? É a mesma coisa o verbo intransitivo. Para isso eu vou usar alguns verbos aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para você o primeiro exemplo. Ó, a frase é aquela criança cresceu. Beleza? Bem, que verbo nós temos aqui? O verbo crescer. E aí você vai pensar comigo, quem cresce, cresce. Eu não preciso explicar cresceu por quê, cresceu de quê. Eu não tenho que colocar outra informação. A ação de crescer já é suficiente para você compreender o enunciado. Isso é o que a gente chama de verbo intransitivo. Eu vou pegar a outra frase aqui e só vou aumentar uma palavra. Olha só. Aquela criança cresceu. Até aqui tá igual, tá? E agora você coloca aqui, ó. Rapidamente. Tranquilo? O que é que nós temos aqui? Temos a palavra rapidamente, temos o verbo crescer. O verbo crescer ainda está indicando a mesma coisa, a mesma ação, tá? Agora, perceba que eu coloquei a palavra rapidamente. Pablo, aqui você colocou um complemento? Claro que não. Você já estudou comigo na morfologia. A palavra rapidamente é o quê? Ó, terminou em mente, aqui, nós vamos dizer que a palavra rapidamente é um advérbio, beleza? E esse advérbio é um advérbio de modo. Tranquilo? A palavra rapidamente em relação ao verbo crescer está simplesmente modificando o seu sentido, indicando o modo como ele cresceu, certo? Não é complemento. O verbo aqui ainda é um verbo intransitivo. Tá bom, Pablo, mas quando é que esse verbo poderá receber um complemento? Olha que coisa interessante. A frase aquele homem vive uma vida sofrida. Aquele homem vive uma vida sofrida. Pablo, essa frase parece que está errada. Não, não está errada. Parece que ocorreu um pleonasmo aqui, uma repetição. Quem vive, vive uma vida. Eu sei. Essa frase é muito mais provável em um texto literário, porque o texto literário pode subverter as regras gramaticais,
e pode apresentar novos sentidos. É exatamente o que nós temos aqui. Então, olha só, quando digo aquele homem vive uma vida sofrida, nós estamos mostrando que existe aqui o verbo viver. Pensa comigo. Quem vive, vive. Eu não preciso de um complemento. Se eu disser, o espírito daquela época ainda vive. Se eu disser, João não morreu, ainda vive. Eu não preciso especificar o que ele vive. Então, o verbo viver também se basta por si. Ele é um verbo intransitivo. Agora, quando eu emprego esse recurso, que é um recurso literário, uma vida sofrida, eu conscientemente quis aplicar um objeto, quis aplicar um complemento para esse verbo. Então, olha que coisa interessante. O verbo viver aqui ainda foi empregado em uma acepção intransitiva, mas eu conscientemente quis acrescentar um objeto direto, um complemento verbal. Isso já caiu em prova, tá? Então você vai pensar comigo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complementação. Ele não necessita. O seu sentido não clama por um complemento. Viver, correr, crescer, germinar, morrer, ir, chegar, todos esses verbos são verbos intransitivos, tá? Todos são intransitivos. Pelo seu sentido. Pablo, mas quem chega ou quem vai, não vai a, não chega a, mas esse a indica lugar, e lugar não é complemento. Você pode notar isso aí, cara. Quando eu tenho ideia, ele foi à casa, ele chegou à casa, tá? Isso aí é o adjunto adverbial de lugar, não é um objeto direto, tá? Não é um complemento. Nossa, professor, eu não aprendi desse jeito. Então, por favor, atualize o seu material. Por quê? Quem é que pensa assim? Só todas as gramáticas. Beleza? Vamos observar agora o verbo 2.2. Você já viu o verbo intransitivo. Você vai acompanhar aqui agora comigo o 2.2. Lembrando que nós ainda estamos falando dos nocionais, tá? O verbo 2.2 é chamado de transitivo, certo? O que é um verbo transitivo? Ora, ele é exatamente o contrário de um verbo intransitivo. Por quê? Porque o verbo intransitivo não necessita de complemento, tá? Ele não necessita de complemento, diferentemente do verbo transitivo. Veja, o intransitivo não necessita, o transitivo necessita. Ele necessita. É como se ele fosse um cara muito pobre. Necessita de dinheiro? Sim, necessita. Entendeu? Esse que é o esquema. Você vai pensar comigo. Transitivo é aquele que necessita, coloca lá, necessita de complemento. Muito bem? Então vamos pensar aqui. Dentro dos verbos transitivos, existem 3 tipos. Por quê? Porque existem 3 maneiras de você relacionar um verbo ao seu complemento. Vamos começar com o básico aqui, o primeiro? Faz assim, ó. 2.2.1. Você percebeu que aqui o esquema é organizado, né? Organizado. Então vamos lá. 2.2.1 é o que a gente vai chamar de verbo transitivo direto. Por que direto, professor? Você vai pensar comigo. Aqui eu tenho verbo, aqui eu tenho complemento. Eles vão se conectar de maneira direta. Eu não preciso de um intermediador. Eu não preciso de um intermediador. Então, o que você vai pensar? O verbo transitivo direto é o que necessita de um complemento. Mas o seu complemento não necessita de quê? Ele não necessita de preposição. Eu não vou precisar colocar uma preposição ali para eu introduzir a minha forma complementar. Não vai ser necessário, tá? Então aqui, ó, verbo transitivo direto não necessita de preposição. Tá bom?
Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo. O exemplo que nós temos aqui é: o réu disse a verdade. O réu disse a verdade. E aqui nós temos o verbo dizer. Tá aqui. Dizer é uma ação? É. Então ele é um verbo significativo, ele é nocional. Quem diz, diz alguma coisa. Pablo, mas quem diz não diz alguma coisa a alguém? Calma. Você tem que observar nesta frase. Nesta frase. Quem disse, disse alguma coisa. Porque se você ficar tentando enfiar complemento, você vai conseguir colocar em qualquer verbo, tá? Então você observa a frase. Quem disse, disse algo. Nesse a verdade, nós temos verdade, que é um substantivo, e esse a, que está determinando o substantivo, que é um artigo. Eu não tenho preposição aqui. Eu não preciso de uma preposição. Então o que nós aprendemos? Que o verbo dizer é um verbo transitivo direto. Assim como o verbo comprar, assim como o verbo vender, tá? Assim como contar, ler, fazer, realizar. Todos esses verbos são verbos transitivos diretos. Como é que a gente chama lá na análise sintática esse termo a verdade? A gente vai chamar de objeto direto. Ou, a depender da banca, complemento verbal direto. O que dá na mesma, tá? Muito bem, esse era o 2.2.1. Vamos pegar agora este 2.2.2, chamado de verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que necessita de preposição. A preposição vai funcionar como um elemento de encaixe. A preposição vai ligar o complemento, tá, ao verbo. Por isso essa ligação é indireta. Por isso o verbo transitivo indireto. Pablo, você pode dar um exemplo? Claro. Olha só, no seu material eu coloquei o concursando, visava ao cargo, vou parar aqui, ali aparece ao cargo mencionado. O que acontece com o verbo visar? O verbo visar tem vários sentidos, tá? Várias predicações. Em uma delas, significa ter em vista, quer dizer, desejar, almejar. E quando significar isso, quem visa, visa a alguma coisa. Quer dizer que, para eu manter esse sentido e manter a correção gramatical, eu sou obrigado a colocar no início do meu complemento a preposição. Por quê? Lembra aquela história do convite, da regência? O verbo está convidando a preposição para aparecer aqui. Isso é o que a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. Entendeu? Verbo transitivo indireto. Isso poderia ser a mesma coisa com o verbo aludir, com o verbo gostar, tá bom? Com o verbo duvidar. Veja, quem alude, alude a. Quem gosta, gosta de. Quem duvida, duvida de. E aí nós temos essas formas todas, tá? Verbo transitivo indireto. Pablo, e qual seria a terceira forma, tá? É uma coisa muito mágica, é uma coisa muito simples. 2.2.3 é o que a gente vai chamar de verbo, presta atenção nesse nome, bitransitivo. Pablo, por que bitransitivo? A palavra bi aqui significa dois. Isso quer dizer que ele vai negociar o seu sentido duas vezes. Explicando melhor, significa que esse verbo vai ter dois tipos de complemento. Como assim? Um complemento deverá ser direto e outro complemento deverá ser indireto. Ou seja, um vai precisar da preposição, o outro não vai precisar da preposição. Veja bem esse exemplo aqui. Vou colocar a seguinte frase. O
gerente deu explicações, o gerente deu explicações ao funcionário. Beleza? O gerente deu explicações ao funcionário. Ótimo. Vamos olhar para essa frase? Quem foi que deu explicações ao funcionário? O gerente. Então, ele é o nosso sujeito. Nós estamos investigando o verbo, que é o verbo dar. Se eu disser, o gerente deu, você vai na hora perguntar, o que foi que ele deu? O que? Olha a pergunta. O que? Teve preposição na pergunta? Não. Então, não tem na resposta. Deu explicações. O que é isso? Isso aqui é o nosso objeto ou complemento direto. A quem ele deu explicações? Ele deu explicações ao funcionário. Você está vendo que quem dá alguma coisa a alguém ou para alguém? Então a preposição apareceu aqui, ó. E ela apareceu porque o próprio verbo convidou. Esse é o nosso objeto indireto ou complemento verbal indireto. E aí o que eu digo para você? Verbos como dar, ceder, doar, pagar, tá? Perdoar são todos verbos dessa natureza que a gente vai chamar de verbo bitransitivo. Para encerrar isso aqui, eu vou deixar para você a árvore dos verbos. O que é essa árvore dos verbos? É uma espécie de organograma que você vai montar aí na sua cabeça para descobrir se você tem ou não tem a classificação como transitivo direto, transitivo indireto e blá blá blá. Tudo isso. Você já tem no seu material aí a árvorezinha dos verbos. O que eu vou fazer agora é reproduzir aqui, explicar como funciona. Você vai pegar qualquer verbo que você queira classificar e vai colocar aqui, tá? Vai colocar aqui dentro. Verbo. Vamos partir do zero. Você vai ter uma seta descendo e uma setinha subindo. Nessa seta que desceu, você coloca assim, ó, estado ou mudança de estado. Isso você vai ter que acrescentar aí no seu material, mudança de estado. Nessa que subiu, você vai colocar ação ou fenômeno. Beleza? E aí vai colocar mais 2 quadros. Tranquilo? Pensa comigo. O verbo que indica ação ou fenômeno natural é chamado de verbo nocional. O que indica estado ou mudança de estado é chamado de verbo relacional. Esse relacional você já estudou. Por quê? Porque ele é o verbo de ligação. E você, inclusive, já conhece a sigla, que é essa, CKPPFT. Essa parte aqui não cresce mais, só cresce essa daqui. Então você coloca uma seta para baixo, uma para cima, e coloca aqui os seus quadrinhos. Olha como fica fácil. Na seta que desceu, você vai colocar assim, ó, sem complemento. Na que subiu, você vai colocar com complemento. Ótimo. Dentro de cada quadro, aquele que é complemento a gente chama de quê? Transitivo. Aquele que é sem complemento a gente chama de intransitivo. Beleza? O intransitivo não cresce mais. Agora, para finalizar, você só precisa de mais 3 e já encerrou. Vamos colocar as 3 aqui e vamos finalizar. Ó, na que subiu, você coloca sem preposição. Na do meio, você coloca com preposição. E nessa aqui, 2 complementos. E agora só finaliza. O verbo transitivo sem preposição é o direto, com preposição é o indireto e 2 complementos é o bitransitivo. Beleza? Vamos pegar uma frase qualquer. O professor finalizou a aula. Finalizar é uma ação ou é um estado? É uma ação, então finalizar é um verbo nocional. Beleza? Finalizou a aula. Presta atenção na frase. Quem finaliza, finaliza ou quem finaliza, finalizar alguma coisa?
Do jeito que eu empreguei, que é um sinônimo de encerrar, finaliza alguma coisa. Finalizar é um verbo transitivo. Finalizou a aula. Quem finaliza, finaliza o quê? Olha a pergunta, tá? Nessa pergunta, o que a gente teve? Preposição? Não teve. Então, finalizou a aula sem preposição, verbo transitivo direto. Finalizar é um VTD. Se fosse, o professor desconfia de que o aluno gostou da aula. Desconfiar é uma ação, vem para cá, nocional. Quem desconfia de alguma coisa. Desconfia de alguma coisa, transitivo. Se liga, desconfia de quê? Não teve a preposição na pergunta? Teve, vai ter na resposta. Então, desconfiar é um verbo transitivo indireto. Você entendeu? Conseguiu analisar o raciocínio? Curtiu aí? Então, beleza. Essa parte, na minha opinião, é a mais importante sobre verbos. Minha sugestão, veja e reveja e reveja e reveja até você entender tudo isso. Maravilha? Se você curtiu aí, então, lógico, respire fundo e vamos adiante, porque a gente precisa continuar falando sobre verbos, certo? Aquele abraço, força guerreiro!